Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos dar continuidade sobre questão do calvinista, né, Evandro Ferreira, né, o falso mestre, que traz outros evangelhos. Como surgiu realmente o calvinismo da doutrina do salvo para sempre? É preciso, amados irmãos, você estudar, tá certo? Deixa eu botar aqui rapidinho aqui, peraí. Deixa eu aqui botar rapidinho aqui na tela para vocês conhecerem. Deixa eu botar aqui na tela para vocês conhecerem aqui, né, o calvinista, o Evandro Ferreira, tá certo? Que nós temos aqui, né, um calvinista, né, que salvo para sempre. Então, o que eu quero dizer aos meus amados irmãos é o seguinte: como surgiu o calvinismo? Então, é preciso vocês estudarem. Não vá apenas pelo que Evandro ele falou. Aí vocês vão passar vergonha. Que ele fala sobre como surgiu. Irmão, eu vou trazer esse vídeo para vocês, tá? Que vocês vão me acompanhar. Se não der tempo hoje, eu faço amanhã. Sobre o vídeo aí que ele postou. Então é o seguinte, se você for pelo que ele fala e você mesmo não estudar realmente a raiz, como surgiu o calvinismo, de salvo para sempre, aí você passa vergonha por causa do Evandro Ferreira. Então vamos lá, meus irmãos, sobre questão aqui, olha só. E eu quero aqui mostrar para meus irmãos, olha só aqui, algo muito importante aqui para vocês, olha só. Muito importante que vocês observem. Então aqui nós temos aqui, ó, deixa eu ver onde é que está. Nós temos aqui, ó, observa aí, certo? Pronto. Nós temos aqui um calvinista. Nós temos aqui um calvinista. E o que é que você está vendo ali atrás? Você está vendo, ó, o símbolo da cruz. Mas, irmão Roberto, o que significa o símbolo da cruz? Na Bíblia vai lhe mostrar, tá, meu irmão? Na Bíblia vai mostrar de quem é esse símbolo da cruz, ó, um símbolo de maldição. Era dos romanos, era dos impérios mau. E o símbolo da cruz representa a morte. Então as pessoas sofriam. Era um terror, uma pessoa quando ia morrer, nesse símbolo da cruz aqui. Era um terror. Ele deixava a pessoa ali até morrer, até morrer. E aí, claro, com certeza, vinha os urubu, comia carne, picava, arrancava olho, vinha, né, o escovo, né, o escovo carnívoro, com certeza. Então era uma morte, irmão, terrível, com esse símbolo maldito aqui da cruz. Então a cruz representa a morte, bronqueio, né, que são símbolos dos romanos, tá certo? São símbolos do romano. Então o que significa que quando você vê as pessoas, as igrejas com esse símbolo da cruz, são as igrejas falsas, são as igrejas religiosas, são as religiões romanas, os traidores. Porque a Bíblia diz que os pastores são bandos de traidores. Então, esse símbolo aí representa os falsos pastores, que pregam outros evangelhos. Tá certo? Até o próprio padre, irmão, que eu assisti um vídeo de um próprio padre, ele fala desse símbolo aí terrível. O padre ele reconhece que esse símbolo aí é um símbolo terrível, um símbolo, ok? Então veja só. Então o que acontece é que vocês têm que entender que as igrejas da Babilônia já estão marcadas, carrega o símbolo romano, o símbolo dos traidores, o símbolo de pessoas que pregavam outros evangelhos, que falavam de outro Deus, que são os romanos, era a religião católica, né? Os católicos, as religião católica, os romanos que carregavam o símbolo da cruz. Então, se vocês assistirem os cristãos das cruzadas, o filme é horrível. Aqueles cristãos que carregam o símbolo da cruz, é morte, é sangramento, sangue. Deus não tem nada a ver, amado irmão,
com essas igrejas que carregam a idolatria, o símbolo de maldição, o símbolo que representa a morte. E o que eu quero dizer para vocês é que esse símbolo já mostra para nós, cristão verdadeiro, que essas igrejas já estão mortas. E esse símbolo da cruz representa a morte, bronqueio, tá certo? Então é isso aí, porque os apóstolos não mandaram ninguém carregar símbolo da cruz, idolatria. Então se acorde que as falsas igrejas religiosas já carregam esse símbolo aqui, porque já fez o pacto com o Papa, já está na união de junto e misturado. Só que as igrejas têm que disfarçar, eles têm que pegar as ovelhas para levar para o seu líder, que é o diabo. Esses pastores que falam só de coisas boas, ok? Então vamos lá. Então nós temos aqui o Evandro Ferreira, nós temos aqui o outro calvinista, né? Nós temos aqui o outro calvinista, aqui o Pedosa, o calvinista, né? Também aí que segue o Nicodemos aí, Augusto Nicodemos. Aqui você está dentro também de um calvinista também. Nós temos aqui os cristãos das cruzadas. O cristão das cruzadas aqui, como você pode ver aqui, ó, deixa eu voltar aqui rapidinho. Pegar o vídeo aqui, tá certo? Acompanha aí, que o assunto aqui é muito sério. De pessoas que endoidaram, ficaram doidos por causa de calvinismo, tá certo? Vamos pegar aqui. Só um minutinho aqui. Espera aí. Vamos botar aqui na tela. Então, como você pode ver, né, o Evandro Ferreira, ele carrega o símbolo da cruz, que significa que são os falsos cristãos, são Judas, são apenas romanos, cristãos romanos, os traidores, tá bom? Esse que carrega o símbolo da cruz, tá bom? Carregando a idolatria. Como eu já falei, o símbolo da cruz é um símbolo maldito, onde as pessoas sofriam até morrer ali na cruz. É um símbolo maldito. Jesus apenas veio morrer naquela cruz maldita dos homens, aquele símbolo da cruz de madeira feito pelo homem. Jesus apenas veio morrer naquela cruz para se cumprir a profecia, tá certo? Então Jesus se fez, em maldição, tipo assim. Então Jesus apenas veio morrer naquela cruz maldita dos romanos, aquele símbolo maldito dos romanos, tá certo? Então vamos lá. Então aqui, irmãos, em Mateus 5, versículo 20, que vocês já viram no primeiro vídeo abaixo, acompanhe, tá? Então olha só, o Evandro Ferreira, né? Ele falou que, veja bem, ele falou que aqueles que se apóstata da fé, abandona a sua fé e vai para o mundo, abandona Deus, ele diz que essa pessoa é anticristo, nunca aceitaram Jesus. Ele diz que nunca aceitaram Jesus. Essas pessoas que se afastam de Deus e vai para o mundo. O Evandro Ferreira diz que é anticristo, nunca aceitaram Jesus de verdade. Irmão, não se isole nessa palavra que ele ensina, não se isole. É um perigo você se isolar e condenar essas pessoas que se apartam, né, da fé. É um perigo você acreditar nisso aí. Eu vou trazer versículo bíblico importante. Como está, acompanhe, tá? Mas não acompanhe o primeiro vídeo de baixo sobre o Evandro Ferreira, o calvinista, e lá eu explico sobre isso aí. Vamos lá. Olha só. Mateus 5, versículo 20. Mateus 5, versículo 20, diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Então vamos meditar nessa parte aqui, tá? Mas vamos lá.
Então Jesus, que eu vou falar mais uma vez, Jesus está falando para a sua ovelha que Deus mandou. Então Jesus, ele já dá a advertência para a sua ovelha que o Pai mandou, para que eles obedeçam. Então existe aqui, amado irmão, uma obediência. A Bíblia diz que aqueles que receberam a promessa de Deus da salvação, a promessa de entrar na terra de Canaã, aquelas pessoas que foram escritas no livro da vida, preste atenção, eles não entraram, perderam a promessa. Eles perderam a promessa. Então a Bíblia diz, amado irmão, que eles não entrarão no reino do céu. Todos aqueles desobedientes. Desobediente ao quê? Aos mandamentos de Deus. Então é o seguinte, quando Deus ele nos chama para a salvação, Deus ele dá os mandamentos para nós obedecer. Preste atenção. Por isso que realmente o salvo, ele realmente pode perder a salvação. Claro, que eu já estou explicando para você, para provar, que depois eu vou mostrar vários versículo incrível, muito incrível, para que nós derruba. Versículos chaves importantes, que vocês vão se impressionar. Então veja, Deus ele escolhe, Deus, veja bem, eu vou botar aqui para você entender. Então Deus ele me chamou, Deus me chamou, eu aceitei Jesus, então eu já recebi o quê? O reino de Deus. O reino de Deus já está dentro de mim. Eu recebi o quê? A salvação. Então a salvação, que significa a salvação eterna, ainda nós, irmão, nós não conquistamos ainda. A salvação para sempre, nós não conquistamos ainda. Eu pergunto, ele já está no céu? Irmão, ele já está no céu? Porque ele diz que já está salvo para sempre. Né? Salvo para sempre significa a salvação eterna. A salvação eterna. Salvo para sempre é a salvação eterna. Não vai haver mais guerra, nem briga, nem choro. Nós vamos estar no reino de Deus. Junto com Deus, com nossos irmãos e anjos, os que passaram pela grande tribulação. Então, salvo para sempre, a vida eterna é quando nós realmente estiver já no céu. Isso significa que nós realmente conquistamos, nós lutou até o fim, não aceitamos a marca da besta. Isso sim, agora sim, você foi provado por Deus, que realmente você foi firme em obedecer os mandamentos de Jesus, o mandamento de Deus até o fim. Essa é uma grande verdade que não se pode, se calar. Então, sobre esse texto de Mateus, versículo 5, ou capítulo 5 e versículo 20 de Mateus, são aquelas pessoas, amados irmãos, que deixaram de pregar a verdade. Pessoas que se acovardou, assim como o Raimundo, o perturbador de Israel, se acovardou, está defendendo os ateus, defendendo as religiões, as falsas religiões. Você viu ele defendendo, reclamando que eu estou falando de ateu, de religião, não sei o quê, né? Reclamando. Olha só, veja, e ele tem um vídeo, amado irmão, tá? O Raimundo, ele tem um vídeo lá. Ele tem um vídeo lá no canal dele, que ele começa a reclamar, falar do Greiso Góes. E ali o Raimundo começa a dizer que não sei o quê. Veja a covardia do Raimundo, o covarde. Por isso que ele não fala mais de ateus, nem de religião. O Raimundo se acovardou. E se ele falar lá no canal dele sobre ateu, sobre religião, é porque ele viu essa verdade aqui. E ele tem que falar realmente a verdade. Mas muitos irmãos se acovardaram. Não quer falar sobre as religiões, sobre questão de idolatria. Preste atenção. Não fala de idolatria, sobre isso, sobre se acovardaram. E é por isso que você vê esses canais, como Rosa de Saron, falando da mesma pessoa. Eles só falam da mesma pessoa. Do Francisco Evangelista,
Danadi, as mesmas pessoas de sempre, as mesmas. Então você tem que se acordar que essas pessoas não estão pregando, não estão falando realmente a justiça de Deus. Então a justiça de Deus é nós obedecer o que Jesus, o que Deus, Ele manda. Nós repreender as falsas religiões e ensinar o verdadeiro evangelho para essas falsas religiões. Ensinar e repreender os ateus. Então essas pessoas se acovardaram. Você vê essas pessoas como isso aqui? Você vê essas pessoas aqui, amado irmão, falando de ateus, repreendendo o ateu e ensinando o ateu? Eles defendem? Não. A Rosa de Saron, você vê a Rosa de Saron falar sobre questão de idolatria dos ateus? Não, não. Eles só querem falar da mesma pessoa porque dá dinheiro. O que é polêmica, dá dinheiro e visualizações. Então o grupo já está se formando dessas pessoas que se acovardaram. Só quer falar, atacar somente as pessoas que falam de Deus, né? Como eu falei para vocês. Contanto que eles preguem Jesus é o que importa. Então essas pessoas aqui só fala da mesma pessoa, porque dá dinheiro. O escândalo, a polêmica dá dinheiro. Mas cadê que eles repreendem realmente em que eles devem repreender? Então você tem que se acordar para isso. Então, como eu já disse para vocês, vamos aqui agora entrar em outra parte. Como eu já falei para você, pessoas não estão pregando a verdade, não. Não estão pregando a justiça que deve pregar, a verdade pura. Não está repreendendo ninguém, não está, ok? Então, essas são as pessoas que não estão fazendo justiça, ok? Então, a nossa justiça tem que agir contra os fariseus, contra os escribas, contra as falsas religiões. Então, nós vamos repreender e ensinar com respeito a essas religiões, tá certo? Os padres estão aí, estão aí, falando mal dos cristãos, Aí eu pergunto, cadê os corajosos? Cadê os corajosos para reagir? Cadê? Tudo se escondendo. O que eu vejo é defendendo, né? Os ateus e as falsas religiões, como Raimundo, o perturbador de Israel. Mas os padres estão aí, falando mal do caminho do Senhor, falando mal dos cristãos, sabe? Muitas religiões estão pisando na verdade, estão contra os verdadeiros cristãos. Cadê vocês? Tá certo? Então vamos lá, não é só? Eu quero dizer para você, Evandro Ferreira, calvinista, quando Deus botou Adão e Eva no jardim do Éden, Evandro Ferreira, o que foi que Deus ele fez? Evandro Ferreira? Deus, ele deu um mandamento, uma obediência para os dois obedecerem. Então Deus falou, daquela árvore, né, não comerás. Então Deus, ele deu esse mandamento, essa obediência para Adão e Eva. Então eles estavam livres. Então esse é o livre-arbítrio. Por que é um livre-arbítrio? Porque Deus ele já deu um mandamento, uma lei. A Bíblia fala que Deus deu a lei para Adão. Então Deus ele deu a lei. Deus ele criou o homem e botou ali para viver para sempre. Mas Deus ele deu um mandamento. Então cabe o homem obedecer a Deus ou não. Cabe o homem escolher a vida ou a morte. Mas o que aconteceu? Adão ele traiu o próprio Deus. Os dois traíram o próprio Deus e morreram espiritualmente. Tem o livre-arbítrio ou não tem? Tem o livre-arbítrio ou não tem? Deus poderia
interferir? Não, claro que Deus não poderia interferir, porque Deus dá livre-arbítrio para cada um. Ninguém aqui é robô. Ninguém é robô para ser controlado por Deus. Que quando você vai praticar o mal, Deus, epa, não é a força. Não, Deus dá um livre-arbítrio para cada um. Deus dá um mandamento, dá suas leis. E você escolhe ou obedecer a Deus ou a Satanás. Então Deus escolheu, Deus criou o homem para viver para sempre, viver feliz para sempre, mas o homem, que é Adão, que primeiro foi a mulher traiu o próprio Deus, obedecendo a lei de Satanás. E depois Adão também foi. Adão sabia que ele não podia comer daquela semente que Eva trouxe, mas ele quis. Ele amou mais a família. Adão amou mais a mulher do que a Deus. E ele comeu também para levar a culpa, porque a amava. Ele a amava e quis levar a culpa também. Por isso que Deus ele falou, quem amar mais a família, mais do que a mim, não será digno de mim, por causa realmente daquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Adão trocou Deus por causa da mulher. Amou mais a mulher do que a Deus. Ok? Então, irmão, o livre-arbítrio já se encontra. O livre-arbítrio já se encontra lá no Jardim do Éden. Então, esses pastores, assim como o teólogo Rodrigo Silva, né, enganando as pessoas, dizendo que não existe livre-arbítrio, isso é mentira de Satanás. Isso é mentira de Satanás. O livre-arbítrio já aconteceu lá no Jardim do Éden. Tá certo? Aconteceu lá no Jardim do Éden. Então, amado irmão, como você pode ver aqui, esse capítulo aqui de Mateus 5, versículo 20, nós também vamos fazer a combinação que bate igual. Aqueles que não pregam a verdade, eles não entrarão no reino do céu. Agora, esses que ficam só pregando coisas boas, só palavras positivas, não julgam o pecado, não, esses aí, se não se arrependerem, não vão entrar no reino do céu. Então, contra a verdade, esses aqui não podem nada. Contra a verdade que nós estamos mostrando, esses aqui não podem nada. Eles podem caçar, eles podem botar sua opinião, eles podem inventar e querer botar, acrescentar em cima do que nós estamos mostrando. Não vai adiantar em nada. Nós temos que ser firmes no que nós pregamos, tá certo? Não fique repetindo a mesma coisa não. Apenas mostre a verdade e vamos partir para outros assuntos, trazer mais mistério que eles não conhecem, tá bom? Então vamos aqui, ó. Então aqui no Apocalipse 22, versículo 18, está aqui, amado irmão, a combinação de Mateus 5, versículo 20, né? Então vem aqui, a todo aquele que ouve essas palavras, da profecia deste livro, testifico, se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E quais são os flagelos que estão escritos nesse livro aqui no Apocalipse? Então esses flagelos, amado irmão, será para aqueles rebeldes, as casas rebeldes, que aceitaram a marca da besta e alguns que Deus já tirou do livro da vida. Então esses flagelos aqui, sobre o escorpião, sobre a língua deles vão ficar podre. Então são as pessoas que negaram Jesus. Depois vamos entrar nesse assunto que eu vou trazer completo, impressionante para vocês. Então olha só, no versículo 19, e se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Pronto. Então, meu irmão, o que está escrito? O que está escrito neste livro, como você acabou de ver?
e também tirará das coisas que estão escritas neste livro. Então, o que é que nós vimos lá? Aqueles que aceitam a Jesus, seu nome estará escrito no livro da vida. Isso é que está escrito na Bíblia. Então, quando a Bíblia diz que também tirará o que está escrito neste livro, a Bíblia, também Deus vai tirar. Como assim? O seu nome do livro da vida. Todos aqueles que acrescentam na Bíblia, preste atenção, todos aqueles que acrescentam na Bíblia, que pregam outro evangelho acrescentando na Bíblia suas razões, suas opiniões, ou todos aqueles que acrescentam ou tiram do texto, não entrará no reino do céu. É a combinação de Mateus 5, versículo 20. Os seus nomes serão tirados do livro da vida, aqueles que acrescentam na Bíblia, que prega fora da Bíblia, assim como o Evandro Ferreira, que Deus tenha misericórdia dele. Deram para entender? Então, o que esses canais eles vão fazer? Como este falso mestre, o que é que esse falso mestre aqui, ele vai fazer? Não, ali não está falando da salvação. Ali não está falando da salvação. Pelo amor de Deus, amado irmão, ele está acrescentando na Bíblia. Como assim? Como assim não está falando da salvação? Pelo amor de Deus. Somente uma pessoa que não é de Deus, como o Evandro Ferreira, não pode compreender. Não pode compreender os mistérios da Bíblia, porque realmente ali está falando da salvação. Quem é que vai participar, irmão, para herdar a nova Jerusalém, que é o céu, a cidade que está lá no céu, feita para receber os salvos? Então, a cidade de Jerusalém é para os salvos que vão vencer a besta, que vão vencer até o fim. Quem são esses salvos? No dia do tribunal, vocês vão conhecer, porque vocês vão se impressionar, vocês vão se impressionar e se assustar com pessoas que abrir a sua boca, eu sou salvo para sempre, eu já sou. Vocês vão ver elas do lado dos cabritos. Não vou aqui dizer que é todas, não. Tem pessoas que vai sair desses falsos evangelhos. Então a prova para você, já estou falando aqui para você, que realmente vocês podem perder a salvação. E Deus falou lá em Hebreus, que eu vou mostrar para você, que os desobedientes não entrará no reino do céu. Então veja, que Deus, ele nos escolhe. Deus, ele manda você para o Filho. Mas Deus, ele deixa, Jesus também, ele deixa os mandamentos para nós obedecer até o fim. Então está aqui, está o livre-arbítrio. Você decide. Você decide se você vai obedecer a Deus, os mandamentos de Deus até o fim ou não. Então tem muitos que vai voltar para trás, vai voltar para o Egito e não vai voltar mais. Mas tem outros que vai voltar para a casa do Pai, que são realmente aqueles que Deus realmente ele conhece. Os predestinados, somente Deus conhece. E Deus vai trazer de volta os predestinados que abandonaram a fé. Deus vai trazer de volta. Está escrito essa profecia do nosso Deus. Então, como pode uma pessoa dessa, né, amado irmão? Um falso evangelho que ele vem trazendo e ensinando as pessoas. Dizer que os que se apostatam da fé são anticristo, que nunca receberam a Deus, nunca se converteu, que história é essa? Isso é um engano, tá certo? Isso é um engano. Não, irmão. Existe pessoa que realmente aceitou Jesus de todo o coração, de verdade. Mas existe a queda, existe a falha, né? Problemas da vida, e eles acabam abandonando a fé. Eles acabam se esquecendo de Deus, do que aprendeu. Isso tem que se cumprir o que a Bíblia diz, que muitos, né, se desviarão, como aconteceu no Velho Testamento.
Muitos abandonaram a Deus, depois voltou para Deus. Irmão, tem que conhecer a Bíblia Sagrada. Muitos do povo de Israel se afastaram de Deus, mas depois alguns voltaram para Deus. Então, cuidado com a doutrina, né, do Evandro Ferreira, que ele é um calvinista que carrega o símbolo dos romanos, o símbolo de morte da cruz. Então, esse símbolo da cruz representa os mortos espiritual, representa a morte, o símbolo da cruz, tá bom? Que Deus tenha misericórdia, né, do Evandro Ferreira. Então, irmão, vamos manifestar a verdade em nome de Jesus. Então, mostre a verdade, que realmente o cristão pode perder a salvação. Mas isso aqui, amados irmãos, é apenas o começo de um texto das coisas que eu estou ensinando para vocês, que realmente pode perder a salvação. Mas eu tenho algo de versículos bíblicos que é impressionante. Então vejam a chave impressionante lá do Jardim do Éden. Ali sim está o livre-arbítrio entre Deus e o homem. Então Adão, ele estava ali para decidir se ele realmente vai obedecer a Deus ou não. Ok? Então não existe isso. Não existe isso de Deus ter um homem como robô. Né? Se fosse para Deus ter um homem como robô, Deus não deixaria que a mulher pecasse. Não, irmão. Deus deixou até o diabo, ele tem livre-arbítrio para passear na terra. Até o diabo tem livre-arbítrio para passear na terra. Irmão, estude a Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada que está na casa de vocês. Não estude essas coisas não de vários livros, várias Bíblias, porque você vai ficar igual a esses daqui. Falando coisa por coisa, falando loucuras, né? Falando loucura. E outra coisa que eu quero dizer para os meus amados irmãos é que pessoas ficaram doidas, até internada. O próprio pastor internava essas pessoas de calvinismo, né? Pessoas sobre essa doutrina do calvinismo. Algumas coisas internadas, pessoas preocupadas, será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo? E outras, eu já sou salvo para sempre. E essa confusão, e pessoas endoidadas, pessoas precisavam de psicólogo, veja só. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte: obedeça os mandamentos de Deus. Não ande no erro, não ande no pecado. Obedeça o mandamento de Deus. Não se preocupa com esse negócio de calvinismo, de não sei o quê, é salvo para sempre. Não se preocupa com isso. Faça a sua parte em seguir a Deus até o fim. Pratique santidade, pratique as obras de Deus, que é os mandamentos deixados por Jesus Cristo. Obedeça até o fim. Não ande no erro, não ande no pecado. Caso você pecar, você se levante imediatamente. Não deixe o pecado para... Irmão, esse texto também é muito incrível. É muito incrível para derrubar essas seitas do calvinista. Essas seitas aqui. A Rosa de Saron, o Evandro Ferreira, o falso mestre, esses grupos aí. Veja só, o próprio Deus, ele fala, se você pecar, não deixe o pecado para amanhã. Veja só, a Bíblia, o próprio Deus, né? O próprio Jesus, ele está falando para a ovelha. Então Deus está falando para aquelas ovelhas que foram enviadas para o filho. Se você pecar, lembre-se que você tem um advogado e tal. Mas tem uma parte que diz, se você pecar, não deixe o pecado para amanhã, porque pode ser tarde. Então, olha, irmão, olha só que incrível. Então, se um cristão, se uma ovelha que foi enviada para o Pai, se ela pecar e não se arrepender no mesmo dia, pode ser tarde. Ela pode morrer e perder sua salvação, porque pecador nenhum entrará no reino dos céus. Veja que texto incrível. É um texto checkmate também. É um texto muito forte para derrubar essas seitas aqui. Para derrubar essas seitas aqui. Da Rosa de Saron, que está nesses grupos aí dos calvinistas. Então está aqui para vocês. E como eu falei, fora esses textos que eu estou falando,
Eu tenho muito texto incrível. Então veja bem, a Bíblia já nos alerta. Quando Deus envia as ovelhas para o filho, nós temos mandamentos para obedecer. Se você peca e deixa para amanhã, para se arrepender amanhã, a própria Bíblia, o próprio Deus já nos alerta. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Então, o verdadeiro cristão, ele se arrepende na mesma hora. Senhor, me perdoe, né? Porque existe você cair de repente ali por causa de uma raiva, por causa não se controlou, né? Não teve o domínio próprio e você acabou pecando. Então você se arrepende na mesma hora, não deixa para amanhã. Então tem muitas pessoas que brincam de pecado. Tem muitas pessoas, mas não brincando de pecar, ou usando da lei da liberdade para ficar pecando e não sei o quê, né? Nós temos advogado. Deus, ele sempre vai nos perdoar, né? Deus sempre vai nos perdoar e kikiki, cococó. Deus é misericordioso. Deus sempre vai nos perdoar, não sei o quê, kikiki, cococó. Aí fala aquela passagem de perdoar 70 vezes 7, né? E Deus, ele vai sempre perdoar e assim vai. Vejam, e as pessoas estão brincando de pecar. Aí eles pecam hoje e deixam para pedir, para se arrepender daqui a 2 dias, ou sei lá. Outros já não se arrependem mais porque apagou o Espírito Santo. Existe da pessoa apagar, não ter mais o Espírito Santo? Claro que sim. E que negócio é esse de salvo para sempre? Que história é essa, meu irmão? Então, uma pessoa que recebe o Espírito Santo, ela pode perder o Espírito Santo, apagar, que nós vamos entrar nesse assunto depois, que é incrível. É muito incrível. Então, o que eu digo para vocês da plataforma, os verdadeiros cristãos, pessoas que estão em dúvida, pelo amor de Deus, não seja como outras pessoas endoidaram, precisaram de psicólogo. Eu assisti um vídeo agora, né, de uma pessoa falando sobre isso aí, desse negócio de doutrina dos calvinistas. Muitas pessoas ficaram louca. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e até mais. Chegou gente aqui, tá?